Amém, aleluia. Que essa semana todos tenham sentido a presença do Senhor vivo, ressuscitado, que está no meio de nós, que Ele nos abençoe, que nós tenhamos a ternura de Nossa Senhora nos acompanhando no dia de hoje. Hoje eu vou falar com vocês, Jesus vai despedir de nós um pouco, né? Porque depois, como ficou muita coisa que eu não falei de Jesus, que eu falei depois da Páscoa, né? Eu queria chegar na Páscoa para explicar. Eu vou voltar um pouco a Jesus antes de passar pela morte. Mas hoje eu vou recordar um pouquinho com mais detalhes, porque Mateus 28 fala com mais detalhes sobre a ressurreição, mas não é longo não. E a despedida de Jesus. Mas como foi então essa despedida? Jesus ficou ressuscitado, aparecendo para muitos, os amigos com quem ele convivia, quem visitava ele, quem se juntavam a ele. Ele apareceu muitas vezes. Até que chegou o dia dele falar: agora vocês não vão me ver mais. Mas quantos dias ele ficou assim quando ele ressuscitou? 40 dias. Então, em 40 dias, Jesus ficou assim, aparecia, se manifestava no meio dos discípulos, desaparecia, ficava invisível, não é que ele desaparece, né? Jesus ficava invisível, como ele sempre está aqui conosco. Ele sempre está aqui, só que está invisível. E depois da ressurreição, ele ficou 40 dias, ficava invisível e ficava visível, porque ele estava dando os últimos preparativos para deixar os apóstolos para a missão que ele entregaria a eles, né? E o Espírito, ele pediu, então ele ficou 40 dias, deu os últimos, até nós vamos ver aqui o último recado que Jesus deu e se despediu. Falou assim: agora eu não vou aparecer mais, nós vamos nos ver na eternidade. E 10 dias, e pediu aos apóstolos que ficassem rezando e esperando o Espírito Santo. Nós já falamos, mas lembra que eu falei? Ele não tinha chegado, mas é que eu queria falar da Santíssima Trindade. Depois que Jesus se despede, dá os últimos recados a eles, aí pede para eles ficarem rezando. E eles ficam rezando 10 dias, e eis que chega o Espírito Santo, que nós já vimos como foi. Eu só dou uma palavrinha para lembrar para quem esqueceu, né? E como sempre eu gosto de falar, eu sou a Maria Inês, catequista para adultos principiantes, mas que todos nós aproveitamos, porque a palavra de Deus, um tempo que nunca nos será tirado. Não se esqueçam disso. Então eu vou ler como Mateus, eu li sobre a ressurreição, mas não foi em Mateus. Agora eu vou ler sobre Mateus, é curto e a gente recorda e depois nós chegamos na ascensão. A despedida de Jesus chama-se ascensão. Ele se ascendeu ao céu, sozinho.
Nós vamos ver depois Nossa Senhora Assunção. Nossa Senhora foi assunta ao céu, Assunção, foi levada. Agora, Jesus, ela foi levada de corpo e alma para o céu. A Assunção de Nossa Senhora. Agora, Jesus, Deus e homem, ele se ascendeu ao céu. Ele foi a ascensão. Então, deixa eu ler esse como Mateus descreveu, para a gente recordar e não esquecer mais como foi a ressurreição e a despedida de Jesus. Ressurreição. Em Mateus 28. Nós vamos até o versículo 20. Não é longo. Do versículo 1 ao 20. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Com certeza Maria de Cleofas, né, que estava ao pé da cruz. E eis que houve um violento tremor de terra. A natureza se manifestou na ressurreição de Jesus e quando ele morreu também. Houve uma tremenda manifestação de toda a natureza. Um Deus que morria na cruz. E eis, então, aí quando ele ressuscitou, teve também uma manifestação da natureza. E eis que houve um violento tremor de terra, um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Mateus está falando com mais detalhes, mas com certeza ainda tem mais detalhes ainda. O que eles lembravam de tudo, eles escreveram. Resplandecia como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Quem? O anjo que desceu do céu e rolou a pedra. Lembra que a pedra era gigantesca. E Maria Madalena, que foi lá, encontrou já a pedra fora do lugar que o anjo tinha rolado. O anjo resplandecia como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isto, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Tinha guardas que os chefes dos fariseus puseram lá, que eu vou falar a intenção deles. Eles quase morreram de pavor, porque eles eram por fora, não acompanhavam Jesus, não estavam com o nosso Senhor Salvador. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, sei que procurais a Jesus, o anjo que tirou a pedra, né? Sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, ressuscitou, como disse. Ele disse várias vezes, mas eles esqueciam, né? Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa, quer dizer, mandou que elas olhassem lá, onde ele estava, né, no túmulo. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Aí ele disse: eu espero você, e fala para eles que eu os espero na Galileia. Lá o haveis de rever, eu vô-lo disse. O anjo avisou, né? Porque Jesus ainda não está aparecido aqui.
O anjo falou, ide, fala que ele não está aqui, ele ressuscitou e que é para eles irem para Galiléia, que ele vai esperá-los lá. E a vez de rever, eu vou-lo disse. Elas se afastaram prontamente do túmulo, com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria. E correram a dar a boa nova aos discípulos. Neste momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes, salve! Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhes Jesus, não temais, ide dizer aos meus irmãos, está vendo como fala irmãos aqui? Quem eram os irmãos dele? Jesus não tinha irmão, filho de Maria. Maria não teve, só teve Jesus, é virgem. Eram os apóstolos. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que eles me verão. Enquanto eles voltavam, alguns homens da guarda, prestem bem atenção, porque muitos judeus não creem que Jesus é Deus ressuscitado, por causa dessa farsa que criaram aqui. Enquanto eles voltavam, alguns homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. Os guardas que eles puseram lá foram lá falar que ele não estava mais lá, olha lá. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes, vós direis para todo mundo que seus discípulos vieram retirá-lo à noite enquanto vocês dormiam. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos da dificuldade. Quer dizer, pediu para eles mentirem, mas o governador, o chefe de todos, não podiam saber, né, da mentira. Porque ele tinha mesmo, era que acreditar também que os discípulos tinham tirado Jesus de lá, levado para outro lugar, para falar que ele ressuscitou. E ele falou, se o governador souber, nós o acalmaremos, não precisa ter medo dele. Vos tiraremos de dificuldades. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram suas instruções. E essa versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Por isso, há muitos judeus, e judeus, como é da raça eleita de Jesus, lembra? Os judeus, os israelitas. Jesus exigiu mais deles como povo escolhido, que como eles acreditaram, muitos, no que os soldados disseram. Nós dormimos e os discípulos tiraram ele daqui. E isso até hoje mantém com muitos judeus. São poucos judeus que creem em Jesus, mas que no final do mundo, os judeus, o Senhor mandará prova e eles acreditarão. Jesus vai fazer questão daquela raça que ele escolheu para marcar, para passar para todo mundo. Duvidou dele, acreditou
que ele não ressuscitou, sendo que eles sabiam quantas vezes, quantos profetas falaram que ele ressuscitaria no terceiro dia. Mas eles acreditaram na mentira dos soldados que ganharam dinheiro. É sempre o dinheiro a corrupção maior, né? Quando os falsos, quando os malvados querem conduzir, sempre compra alguém. E Jesus, então, fez ainda muitas coisas, apareceu a muitos. Nós lemos quando ele apareceu aos discípulos de Emaús, ele apareceu no cenáculo onde Tomé duvidou e ele instituiu o sacramento da confissão, não é mesmo? E mais vezes, mas hoje nós vamos ver a despedida dele. Depois, se der, a gente ainda retoma em algumas aparições. Ele apareceu a muitos amigos. Ele ficou 40 dias assim. Depois de 40 dias da ressurreição, aparição na Galileia. Lembra que ele falou para elas, o anjo disse a elas, vai e fala para eles que eles vão ver Jesus lá na Galileia. Os 11 discípulos, por que 11? Faltava Judas, né? Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no, entretanto, alguns hesitavam ainda. Estava balançando ainda, com um pouquinho de dúvida. Mas Jesus aproximou-se deles e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, último recado, lição, missão aos apóstolos. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Jesus está aqui? Evidentemente que está. Até o fim do mundo, ele disse. Me despeço de vocês, mas não vou estar ausente. Vocês não me verão, mas estarei com vocês até o fim do mundo. O mundo chegará ao fim. E quem de nós pode imaginar quando? Pode estar muito próximo esse acontecimento, porque há mais de 2000 anos que Jesus chegou. E ele tinha dito que de 2000 em 2000 anos, ele renovava, ele purificava o gênero humano. E nós estamos vendo aí a situação do gênero humano de pecado, de ofensa a Deus, de blasfêmia, de aborto, de crimes, de corrupção, de todas aquelas práticas que o Senhor no Antigo Testamento disse. Eu abomino essas práticas, praticam. Então nós podemos pensar que não está longe. E para isso, o que devemos fazer? Estarmos constantemente preparados para a chegada de Jesus na sua volta no fim do mundo, onde ele vai separar o joio do trigo. Lembra do joio e do trigo, né? Ele voltará no fim do mundo.
E nós o veremos descer, se nós estivermos aqui, se nós já estivermos partido para o céu, para a eternidade, com a misericórdia dele, nós todos, quem morreu e quem estiver aqui, verá Jesus descendo do céu, todo cheio de glória, para separar o joio do trigo. Esse foi o recado que Jesus deu e que os apóstolos passassem até nós, há mais de 2000 anos, foi passando e chegou até nós toda essa notícia que Jesus, Deus, só sendo um Deus para falar em 6.000 anos e chegar até nós a sua palavra. Não tudo, porque não caberia aqui. Mas o suficiente nós ouvimos, que Jesus prometeu dar a vida por nós, o corpo e o sangue, em alimento e morto na cruz, e ressuscitaria no terceiro dia. Tudo isso aconteceu. E ele deu esse recado que foi a ascensão de Jesus. Aqui, em Lucas, ele fala assim, na ascensão. Vou falar mais um pouquinho que Lucas 24, 50 falou da ascensão. Depois os levou para Betânia. Depois levou eles para Betânia. Vocês lembram também que Lázaro, né, tinha a missão lá. E levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Ele subiu ao céu, todos ficaram olhando e adorando, e depois que ele desapareceu na nuvem, então a gente imagina o céu, será que é subindo ou se é um estado superior? Nós, quando morrermos, conheceremos todos os mistérios de amor de Deus. E permaneciam no templo, primeiro, eles adoraram, depois de terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo. Ficaram felizes demais com os últimos recados de Jesus, aí já passou a tristeza. Era ele mesmo, ele estava vivo e eles viram ele subindo aos céus. E permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então os apóstolos passaram a se reunirem no templo e rezarem como Jesus falou. Vocês, em outro apóstolo, ele falou, ficarão lá rezando, esperando o Espírito Santo. 10 dias após os 40 dias da ressurreição. 50 dias depois da ressurreição, Pentecostes, chegada do Espírito Santo, como Jesus prometeu. Virá a vós o Espírito Santo que dará força, tirará todo medo, e vocês lembrarão de tudo que eu ensinei, para ensinar a todos os povos até o fim do mundo. Por isso nós estamos cientes dessa notícia, desse fato, do nosso Deus. Não tem outro Deus, é esse. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Que depois do tempo dele, determinado por ele,
Jesus voltará na glória, não para uma manjedoura pobrezinho como ele chegou, para salvar, para sofrer, para ensinar. Agora ele virá cheio de glória, cheio de anjos com trombetas. Imagina o espetáculo que nós vamos ver, estando aqui ou estando já lá. Todos verão. Toda a humanidade verá esse acontecimento. Jesus na glória separará. Aí é o juízo final. É o juízo final. Para onde iremos será para sempre. Para sempre. Jesus separará os dele e os que escolheram o demônio. Adoraram o demônio, serviram a besta. O demônio é a besta do Apocalipse, que nós vamos ver um pouquinho também. Então ficamos aqui com Jesus. Espero que quem não sabe, tinha um conhecimento claro, esteja claro agora. E quem já sabe, está muito por dentro, medita, desfrute do amor de Jesus e da nossa grande esperança. Ele chegará e enxugará toda lágrima, tirará toda dor. Toda a dor dos que o amaram, o escolheram, o seguiram, o obedeceram aos mandamentos. Que não inventaram seita, nem religião ou igreja, nenhuma outra. Quem seguiu a igreja que ele edificou e chegou até nós através dos apóstolos. E aprendemos tudo o que ele falou, porque os apóstolos foram passando pelo poder de Deus, porque humanamente é impossível acontecer isso entre os humanos só, né? Mas Jesus fez tudo isso. E ele falou, voltarei em glória, premiarei os meus escolhidos, que obedeceram os mandamentos. Mandarei para junto dos demônios aqueles que abusaram, profanaram, não acreditaram, fizeram todo tipo de pecado contra o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, que é um único Deus. Para onde iremos? Para a glória, que nunca mais teremos sofrimento. Sigamos Jesus, acreditemos em Jesus, não fujamos de Jesus. Se pecamos, se caímos, vamos a um sacerdote, porque o sacerdote, mesmo sendo pecador, é Jesus que vai, nele nos perdoa, que está presente nele nessa hora. Assim como ele também tem que buscar outro sacerdote, em que Jesus está nele e perdoa. Então o último recado de Jesus, não podemos esquecer. E de ensinar tudo o que eu ensinei. E eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Então não adianta eu alguém inventar uma igreja, ou ir para um lugar ou para outro. Jesus está aqui todos os dias até o fim do mundo conosco. A menos aqueles que o recusam e escolhem Satanás como Deus. Satanás é o pai da mentira. Ele dá prêmio aqui para aqueles que o adoram,
dá fama, dá dinheiro, dá sucesso, e engana eles que depois da morte será muito melhor com ele. E aqueles que acreditam nele vão, mas não serão enganados, porque Jesus esclareceu tudo, Jesus falou, Jesus fala ainda, por isso devemos refletir a sua palavra para não esquecer uma coisa que ele ensinou. E ele ensinou mais que nós vamos ver. Agora nós vamos despedir. Num instantinho de silêncio, vamos olhar para o céu e imaginar, na sua imaginação, como é Jesus subindo aos céus, despedindo e abençoando. E nós o adoramos e queremos cumprir tudo o que ele ensinou e estar com ele na volta dele, cheio, participando de toda a glória, com toda a lágrima enxugada, com todo o sofrimento desfeito e a morte derrotada. A morte será derrotada. Vamos esperar Jesus, que prometeu, e tudo que ele prometeu aconteceu. E vai acontecer isso. Que poder pode ser tão rápido? Nós não sabemos. Mas há mais de 2000 anos ele diz que ele mudaria, ele renovaria, corrigiria, renovaria as pessoas, com provação, com sofrimento. Todo sofrimento que virá, nós precisamos, sem desespero. Jesus, confia em vós, espero a libertação. Precisamos ser purificados de toda maldade, cada um na intensidade da sua desobediência e pecado, da sua maldade. Vai ter muito sofrimento. Então é preciso que nós saibamos disso para esperar e quando chegar, voltarmos para Jesus e falar, te espero, Jesus. É a libertação que está chegando. Seremos purificados de tudo que a gente fez e se arrependeu, porque o nosso Cristo morreu na cruz e estava todo quase de ossos todos descobertos, sem uma gota de sangue, porque derramou para nós. É esse sangue que lava o nosso pecado. E se nós somos dele, esperemos por esse dia com alegria. Porque vai ter muito sofrimento, eu aviso. Porque a palavra de Deus diz, porque ele disse, como nunca houve. Mas pensem nisso, chegando a libertação. Eu enxugarei toda lágrima, eu tirarei todo sofrimento. Eu acabarei, derrotarei a morte. Fim. E o inferno todo vai para o lugar. Os demônios todos vão para o lugar deles que eles escolheram. O inferno. E aqueles que escolheram ficar com ele, irão com ele e não participarão dessa glória que aí Jesus nos leva com ele para o céu, numa glória total, que com o tempo, enquanto ele quiser que eu esteja aqui falando, de vez em quando a gente lembra algo mais de glória, para amarmos Jesus, para adorarmos, para obedecermos. Agora, eu quero voltar um pouquinho e falar, agora Jesus já despediu, ele já desapareceu nas nuvens,
tá? Nos abençoou, nós o adoramos. Ele nos abençoou agora e desapareceu nas nuvens. Porque quando nós proclamamos a palavra, acontece. Acontece. Não é que recordamos, não. Isso é protestante. Que fala que é recordação. Nós acabamos de assistir no nosso coração, na nossa mente, na nossa fé, Jesus subindo aos céus. Com essa promessa, eu voltarei na glória. Para vocês que estiveram comigo, vai ser a felicidade eterna. Agora eu quero voltar um pouquinho e falar de uma pessoa que eu falei tão pouco. Lembra de João Batista? Dito pelo próprio Jesus. Quem é João Batista? Filho de Isabel e Zacarias. Aquele que veio preparar os caminhos do Senhor, que ia chegar. Lembra? Ele era mais velho que Jesus 6 meses. Filho de Isabel. Vamos lembrar? Nossa Senhora foi visitar Isabel, que faltava 3 meses para João Batista nascer. O precursor do Senhor. Ele veio para preparar a chegada de Jesus. Na manjedoura, daquela maneira que nós celebramos no Natal, e acontece. Toda vez que celebramos, toda vez acontece, não é uma recordação. Não é uma lembrança que nós estamos recordando, sabe? Aconteceu isso com Jesus. Acontece. Em cada missa que nós participamos, é o santo sacrifício de Jesus na cruz. E acontece. Não é que lembra aquele dia da ceia, não. Acontece Jesus ali. E eu o recebo na minha língua, na minha boca, a sua carne, e bebo o teu sangue. Porque ele disse, tomai e comei, tomai e bebei. Isto é o meu corpo, meu sangue que é dado por vós. Então, vamos falar um pouquinho, vou falar um pouquinho, que é muito importante a gente saber isso de João Batista. Então vamos honrar João Batista, que foi dito, foi o precursor de Jesus, filho de João, de Zacarias e Isabel. Ele veio para preparar os caminhos para o povo receber o Messias Salvador. Foi João Batista, então Jesus disse, ele é o maior profeta. E o primeiro do Novo, né? No Novo Testamento, porque Jesus já estava chegando. João Batista, ele continuava a missão dele, um santo, deu a vida por Jesus, ele vivia no deserto, pregando, batizando, nós sabemos, João Batista, porque ele batizava. E ele continuou a sua missão, ele nem se encontrava com Jesus, porque a missão dele, ele cumpria, desde pequenininho ele era totalmente entregue a Jesus. Desde pequenininho. Ele vivia no deserto, comia gafanhotos com mel. Ele se alimentava disso, vestia com a sua roupa, era de pelo de animais. Esse era aquele que preparou o povo com penitência, vida de sofrimento, de penitência total doada a Jesus.
E Jesus lá na sua missão, preparando os apóstolos, e ele lá fazendo. Agora, João Batista não era assim perseguido, pelo menos eu não me lembro aqui de uma parte em que perseguiram João Batista. Mas ele foi assassinado. E eu vou ler como foi que aconteceu isso. Porque João Batista, porque como é o dever de todo mundo, se eu tenho, por exemplo, uma amiga, um amigo que vive em pecado, que eu conheço esse pecado, eu devo ter a obra de caridade de falar, não viva assim, viva com Jesus. Volte, deixe essa vida. Eu devo anunciar Jesus às pessoas que vivem em pecado, porque assim eu estou colaborando, fazendo a vontade de Jesus de evangelizar. E João Batista não tinha assim inimigos, ele tinha aquela multidão que ele batizava, né? Tanto que o apóstolo João primeiro seguia João Batista, foi batizado e tudo. Jesus foi batizado por João Batista, né? E João Batista continuou, então, na sua missão. Acontece que Herodes, sabe aquele Herodes mau? Não o Herodes lá do Antigo Testamento. O Herodes presente, que era, acho que pior que o outro. Ele que Jesus foi para ele ser julgado, ia para Pilatos, ia para Herodes, ia para Anás, ia para Caifás. Eram aqueles que julgavam Jesus como um joguete. Até que Pilatos, sobrou para Pilatos mesmo. E Pilatos, com pena, lava as mãos do sangue desse justo. E condenou-o à morte de cruz, porque todo o povo a quem Jesus fez tanto bem, mas escutou, foi feito um trabalho na multidão, que Jesus era falso, que eles gritaram, né? Crucifica-o, crucifica-o. Herodes foi até o pior deles. Mas ele terminou com Pilatos, que por medo, Pilatos se compadeceu, mas por medo de perder o poder, lavou as mãos. Por isso usa até hoje, né? Eu lavo as mãos dessa situação. Até hoje a gente usa. O que significa? Eu não tenho nada a ver com isso. E Pilatos faz, infelizmente, ele podia mandar soltar Jesus, que estava irreconhecível. Ele manda para a cruz, carregar a cruz e ser morto na cruz. Acontece que esse Herodes, ele passou a viver, ele cometeu adultério, ele tomou a mulher, a esposa do irmão dele. E ele, Herodes, com toda a maldade dele, ele gostava de João Batista. Ele não perturbava João Batista, porque João Batista vivia na penitência e oração. Então ele até gostava de João Batista. Mas aí agora eu vou ler o detalhe que aconteceu. Morte de João Batista. Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos: é João Batista que ressuscitou. Sabe por quê? Eu estou falando um texto, morte de João Batista. Aqui, João Batista já morreu. E chegou a notícia para Herodes, tá? Mas eu quero falar porque eu falei muito pouco de João Batista. Então, como João Batista já tinha sido morto,
E eu vou ler aqui como foi que ele morreu. Quando começou o boato, todo mundo falar exultante de alegria que Jesus ressuscitou, Herodes ficou louco da vida. Ele tinha gana de matar Jesus, por causa de poder. Então ele falou assim, foi João Batista que ressuscitou, porque ele gostava de João Batista. E é por isso que ele faz tantos milagres, porque João Batista fazia também milagres. É um santo, o maior profeta que o próprio Jesus revelou. Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar João. Mas um dia ele mandou prender João. Sabe por quê? Porque João chamou a atenção dele. Lembra que eu falei? João chegou para ele, você não deve fazer isso. Você não deve tomar a mulher do seu irmão. Vamos ler aqui. Herodes havia mandado prender e acorrentar João, não matar, só prender. E o tinha mandado meter na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. Herodíades era a esposa do irmão de Herodes, Filipe. João lhe tinha dito, falou para Herodes, não te é permitido tomá-la por mulher. É o mandamento da lei de Deus, ele cumpria a risca e pregava. E ele chamou a atenção de Herodes, como eu falo, como amigo, nós devemos lembrar. Como eu estou falando aqui também, que todo mundo que escuta, lembrar. Não se pode, é mandamento de Deus. Não cobiçar a mulher do próximo. Não pecar contra a castidade, aí são os dois juntos. João lhe tinha dito, não te é permitido tomá-la por mulher. De boa mente o mandaria matar. Temia, porém, o povo. Aí ele ficou com raiva, Herodes. Já viu, né? Aí, de boa mente, ele mandaria matar, porque ou matar o irmão ou matar João, que estava chamando a atenção dele, né? Porém, o povo que considerava João um profeta, ele temia, ele tinha medo, era do povo. Todos que estavam no poder temiam mais o povo, porque imagina o povo vendo ele matar João Batista, que era o profeta deles. Mas na festa de aniversário de nascimento de Herodes, no aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou a Herodes. Guardado, memorizado. Era aniversário de Herodes, ele fez uma festa, a Herodíades estava lá, a filha dela dançava, e ela dançou para Herodes, e Herodes se agradou da dança dela, uma dança toda sensual. Para todos os convidados. E Herodes, então, e Herodíades, que queria ficar com ele, poderoso Herodes, ficou feliz de ver a filha agradar a Herodes. Por isso ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Como ela agradou a todos com sua dança, ele falou assim, peça o que quiser e eu te darei. Herodes fala isso para ela. Como ela agradou, imagina, um agrado de luxúria, né? Por instigação
de sua mãe, ela respondeu: a mãe, quando viu Herodes prometer para a filha que ela podia pedir o que ela quisesse, que ele daria, ela correu e falou para a filha assim: fala para ele assim, dá-me neste prato de prata, era um prato de prata, a cabeça de João Batista. A Herodíades, ela ficou com medo de Herodes terminar com ela por causa de João Batista. Porque João Batista só estava preso porque chamou atenção, ele prendeu, mas ele não tinha intenção de matá-lo, porque ele gostava dele. Ele admirava, não era bem gostar, né? Quando ele escutou, a filha, mais que depressa, fala para Herodes: me dá nessa bandeja de prata a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se. Herodes ficou triste com o pedido. Mas como havia jurado diante de todos os convidados escutaram: peça o que quiser que eu te dou. Ordenou que lhe a dessem e mandou decapitar João na sua prisão. A cabeça de João foi trazida num prato e dada à moça que a entregou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João transladar o seu corpo. Vieram todos, não faziam nada porque era o governador, que podia matar todo mundo, né? Buscaram o João Batista com todo carinho e o enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. Jesus chorou a morte de João Batista. Jesus chorou a morte de João Batista. Um dia João Batista, como era difícil, nunca que encontrava Jesus, um dia ele mandou os discípulos dele falar assim, pergunta para Jesus se é ele mesmo o Messias ou eu tenho que esperar outro, porque ele mal encontrava Jesus. Aí Jesus falou assim: fala para João que eu curo cegos, faço o cego de nascença enxergar, curo paralítico, curo leproso, faço todos os milagres. E João Batista, quando escuta, fala: é o meu nosso Salvador, aquele a quem eu vim preparar. Então, para saber de João Batista, que cumpriu sua missão até o final, perdeu a cabeça por Jesus, porque chamou a atenção de Herodes, porque Herodes estava cometendo um pecado contra Jesus. Ele deu a vida por Jesus. Foi decapitado e a sua cabeça foi levada e ela recebeu feliz da vida. João Batista não vai nos perturbar mais, porque ela tinha medo que João Batista acabasse conseguindo que Herodes separasse dela. E eis que hoje nós podemos encerrar lembrando de João Batista, honrando João Batista, que nós vamos encontrá-lo no céu. Todos esses apóstolos, todos os santos, anjos e santos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estaremos na glória, por mais que sofremos. Viu que João Batista, que vivia de penitência, ainda é degolado por causa de Jesus. Por causa de Jesus.
assim como os inocentes que Herodes do Antigo Testamento, quando Jesus nasceu, mandou matar, deram a vida por Jesus, porque Jesus tinha chegado. E aquele Herodes que mandou matar aquelas criancinhas, ele morreu. Eu esqueci de anotar aqui onde está escrito claramente: ele morreu devorado por vermes. Vamos pensar na seriedade das coisas de Deus, do nosso Deus. Amar o nosso Deus, obedecer, suportar a nossa cruz do dia a dia. Tanta coisa aparece, né? É doença, é dor. Ofereçamos a Jesus, porque ninguém sofreu como Jesus, para nos dar o céu. Nós vamos negar isso a Jesus? João Batista, simples, com roupa de couro de animais, comia gafanhoto, com certeza eram gafanhotos comíveis, e vivia de mel e gafanhoto, só isso. A sua vida foi dada a Jesus e para completar a sua cabeça, por uma mulher que pediu. Herodes lamentou, mas tinha prometido. Todos os convidados tinham escutado. Cumpriu o que não estava com vontade de cumprir. E ela ficou feliz. Já viu? A pessoa ser capaz. Hoje nós temos pessoas capazes de pedir uma cabeça de presente, de tanta maldade que tem no coração. Vamos lembrar, quando a gente estiver sofrendo, de todos os mártires de Jesus, de todo o sofrimento de Jesus, que um dia que ele voltar, ele vai tirar tudo. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. Os demônios não mais tormentarão, enganarão os filhos de Deus, porque serão mandados por ordem de Jesus ao inferno para sempre, para o tanto que Jesus é o nosso Deus Salvador, não há outro. Meditemos a palavra de Jesus para não termos morte que o demônio luta para nos dar. Ele quer a nossa morte eterna, porque o inferno é uma morte eterna, porque é só dor, é só sofrimento. Nunca verão a Deus. E imagina nós no céu vendo a Deus. No Apocalipse, quando a gente chegar lá, eu vou falar um pouquinho, onde é muito complicado, mas vamos deixar para quando a gente chegar lá, né? Vamos falar, falaremos mais de Jesus, mas de Jesus vivo, porque eu vou recordar, falar o que eu não falei. Mas hoje nós despedimos de Jesus, ele nos abençoou e foi a sua ascensão. Amém, glória a Jesus, aleluia. Jesus ressuscitou verdadeiramente, está vivo entre nós, aleluia. Que vocês sintam o amor de Jesus no coração e passem a amá-lo. É a melhor coisa que pode acontecer a um ser humano, é crer em Deus e em Jesus, para termos a felicidade eterna, porque a vida aqui
passa e pode estar muito próximo à nossa ida. Até a próxima. Divulguem, convidem pessoas, que é bom meditar a palavra de Deus. Ela transforma a nossa vida. A gente passa a amar, como ela é viva, não é um livro morto. Ela é viva, ela é Jesus. O verbo de Deus que encarnou, ela é Jesus. Então, toda a palavra que está aqui, quando a gente lê, Jesus está falando. Procurem rezar salmos, eu esqueci de falar. Procurem rezar salmos quando você não tem palavras para rezar, falar com Jesus. Busca um salmo, reza um salmo. Nossa Senhora rezava muitos salmos. Obrigada pela presença, pelo carinho de atender o meu pedido e ouvir o meu desejo de evangelizar, de dar a conhecer a todos o Jesus que eu conheci e cada dia eu conheço mais. Busquem conhecer Jesus e sejamos todos salvos da separação do joio e do trigo. Vamos um monte de trigo com Jesus para a glória eterna. Amém. Aleluia.